Olá! A violência contra as pessoas que vivem no campo no Brasil tem uma história grave e tem colhido a vida de muitas pessoas e atingido famílias indefesas. A Comissão Pastoral da Terra acompanha essa situação e produz um relatório anual. O programa Primeiro Plano de hoje é totalmente dedicado ao último desses relatórios, publicado na semana passada, na sede nacional da Conferência dos Bispos do Brasil. Começamos com uma matéria da nossa repórter em Brasília, Lohane Castro, sobre o caderno do relatório, que está dividido em 3 eixos: conflitos por água, terra e trabalho. Assassinado pelo filho. O choro é de saudades. Giovanni da Silva Santos era pai de Jonatas, de 9 anos. A criança morava com a família de agricultores no Engenho Roncadorzinho, em Barreiros, Pernambuco. Em fevereiro deste ano, 7 homens encapuzados e armados invadiram a casa deles. Atiraram contra Giovanni, que ficou ferido nos braços. Assustado, o menino Jonatas se escondeu debaixo da cama com a mãe, mas os criminosos arrastaram a criança e atiraram contra ela. Giovanni, que é presidente da Associação dos Agricultores Familiares do local, afirma que sua casa já foi alvo de outros atentados. E o conflito continua lá no campo. Há vários tempos que eles conseguem envenenar a água, botaram veneno em cacimba, colocaram veneno 23 vezes em frente à minha casa, eu não criar. Fizeram várias coisas. Fez as 76 famílias que tem lá, 150 crianças, em torno de umas 400 adultos tem lá, em um garozinho, e sempre agredindo com ordem de despejo, com várias coisas que vem acontecendo lá no assentamento. Aí a gente se une, uma hora vem uma hora de despejo. O crime foi apurado pela Polícia Civil e o Ministério Público de Pernambuco denunciou à Justiça 4 homens por suspeita de terem participado da morte de Jonatas. Além da denúncia, o Ministério Público pediu a prisão preventiva deles, que foi concedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Apesar desse crime ter sido neste ano, o caso foi citado na nova edição do relatório Conflitos no Campo Brasil, da Comissão Pastoral da Terra, que já está na sua 36ª edição e traz um levantamento das ocorrências de 2021. O evento de lançamento foi realizado na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui em Brasília, e reuniu ativistas e autoridades políticas. Em 2020, o número de conflitos no campo atingiu o pico da série histórica e ultrapassou 2.000 casos. Mais da metade deles ocorreram na Amazônia Legal. Os conflitos envolveram desmatamento, grilagem de terras, expulsão de povos e mortes. A situação não melhorou no ano seguinte. Quando o recorte é assassinato, 2021 apresenta aumento de 75%, com 35 mortes. No ano anterior, foram 20. Ele vem crescendo exponencialmente, principalmente nos últimos anos, né? A gente tem uma média dos últimos 3 anos de mais de 1.900 conflitos no campo por ano, né? Sendo que até 2014, 2015, estava com 1.500. Então a gente teve um crescimento muito grande a partir do processo de impeachment e que se intensificou a partir da eleição do governo Bolsonaro em 2019. Para se ter uma ideia da gravidade dessa situação, o levantamento mostra que os 3 primeiros anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro concentraram quase 6.000 confrontos no campo. Os números são os maiores registrados desde o início da série histórica, em 1985. Rondônia foi o estado com o maior número de assassinatos, registrando 11 mortes em 2021 e um massacre
ocorrido em terras indígenas Yanomami. O estado do Maranhão vem em seguida, com 9 assassinatos. Depois, Roraima, Tocantins e Rio Grande do Sul, cada um com 3 assassinatos. O número de sem-terras assassinados aumentou 350% de 2020 para 2021, passando de 2 para 9 no ano. As mortes em consequência do conflito no campo saltaram de 9 no ano anterior para 109 em 2021, representando um aumento de mais de 1000%. Em entrevista ao Jornal Brasil Hoje da TV Pai Eterno, Ronilson Costa, membro da Comissão Pastoral da Terra, explicou a gravidade dessa situação. Mas lembrando que não são o número de mortes apenas que mede a intensidade dos conflitos. Há outros fatores somados a eles que indicam um cenário assustador, um cenário preocupante que é proveniente da total falta de compromisso com os povos que vivem no campo. A gente vem percebendo que houve um abandono da pauta da reforma agrária e há muitas comunidades demandantes da reforma agrária. As demarcações de terras e homologações de terras indígenas e quilombolas também foram paralisadas e setores ligados ao agronegócio, ligado à mineração, ao garimpo ilegal, à extração ilegal de madeira, à criação de gado, tem pressionado muito esses territórios que já são ocupados. Muitas vezes são territórios tradicionais ou áreas de poceiros, né? A pesquisa constatou que os responsáveis pelos conflitos nos campos são fazendeiros, empresários, grileiros e o próprio governo federal. A maior parte dos conflitos são dentro do eixo terra, que está relacionado à posse, principalmente, dos territórios, né? Mas temos também um número expressivo esse ano e o ano passado de conflitos pela água, né? Tanto de acesso quanto de uso da água, mas também de como que vem sendo contaminada e uma tentativa de apropriação privada desse recurso natural. E o conflito trabalhista, nos últimos anos, tem sido o registro das situações de trabalho escravo na área rural, né? Trabalho escravo rural que cresceu também esse ano, chegando a um aumento de torno de 70% em relação ao ano de 2020. A CPT também fez um levantamento sobre a fiscalização do trabalho no campo, que resgatou pouco mais de 1.700 pessoas em 169 casos de trabalho análogo à escravidão no ano passado. O valor representa um aumento de 113% em relação a 2020 e é o maior número desde 2013, quando foram registrados 170 casos. Minas Gerais é o estado com mais ocorrências. Foram 51 casos e 757 pessoas resgatadas. Em seguida, vem o estado do Pará, com 27 casos, e Goiás, com 17. O número de resgatados no meio rural representa 76% do total. E um dado preocupante: cerca de 64% dos resgatados no ano passado eram crianças e adolescentes. Segundo o levantamento, as regiões Sudeste e Centro-Oeste concentram o maior número de menores de idade escravizados, 19 menores cada. Essas duas regiões respondem também pelos maiores números de casos de trabalho escravo, de trabalhadores na denúncia e de libertados em 2021. Na região Sudeste, foram registrados 59 casos e 919 resgates, enquanto no Centro-Oeste foram 37 casos e 415 resgates em 2021. Esta nossa oração é uma canção de vida, pelo sangue na ferida no chão, que não cicatrizará, nem tampouco deixará
A Lohane Castro acompanhou o lançamento do relatório em Brasília e traz os principais destaques discutidos no dia. Isolete, explica pra gente o que é o conflito pela água. O conflito pela água ele é característico quando há uma expropriação da água, né, por um determinado grupo, e que a comunidade ela fica sem esse bem comum, que é das comunidades, principalmente as comunidades ribeirinhas, né, ou quando as comunidades são impedidas de ter acesso à água, né, ou quando acontece um conflito, por exemplo, por uma barragem, né, e que as comunidades são deslocadas daquele espaço, são comunidades ribeirinhas que dependem do sustento da água. Então, um conflito gerado é aquilo que as comunidades dependem do sustento da água, né, que é um bem comum, que é um bem da comunidade, e que elas são impedidas de ter acesso a esse bem. E esse relatório divulgado com o levantamento de 2021, ele mostra o quê? Uma redução ou um aumento no conflito pela água no ano passado? Então, de 2020 para 2021, nós tivemos uma pequena redução no número de conflitos, né? Mas se a gente colocar na média dos últimos anos, houve um aumento significativo. A CPT registra desde 2003 os conflitos pela água. Antes a CPT tinha um registro muito forte sobre a questão, principalmente dos conflitos por barragens, né? Que era um processo de desenvolvimento naquele momento, né, dentro dessa perspectiva das barragens. Depois isso foi mudando um pouco as características desses conflitos, né? Mas nos últimos 5 anos são os maiores números de conflitos que nós temos desde que a CPT registra os conflitos especificamente pela água, que foi em 2003, né? Então eles vêm aumentando, né, de outros anos para cá, no sentido de que há, né, vamos dizer assim, um aumento do uso da água, né, seja pelas mineradoras, seja por grandes empresas ou pelo agronegócio, principalmente, né, seja também porque as comunidades elas estão sofrendo mais especificamente com a redução da água, com a poluição das águas pelos agrotóxicos, né, e outros problemas que trazem a questão das águas, ou pelo barramento, né, seja das hidrelétricas ou outro tipo de barragens como da mineração também. Então, esse é dentro de uma perspectiva tanto do aumento da expansão do agronegócio, né, como também pelo próprio modelo, né, que está sendo colocado das próprias comunidades no uso do agrotóxico, ou na redução do volume de águas que chega às comunidades, nos rios, né, que as comunidades dependem desses rios. Então, essa diminuição do volume de água nos rios, né, porque o professor Altair Salles tem um dado que ele fala que a cada ano desaparecem 10 rios no Cerrado, né? Então as águas vão desaparecendo, então tudo isso tem ocasionado esses conflitos. A mineração também é um dos motivos desses conflitos? Sim, nos últimos anos a mineração ela tem sido destaque. Inclusive no ano de 2021, 30% dos conflitos por água, né, dos 306 conflitos por água, são de mineração. Então é um volume muito grande, né, que afeta essas comunidades, né, tanto no nível da poluição dos rios, como também, né, como a gente teve vários casos, né, Brumadinho, Mariana, né, Barcarena, as comunidades na Bahia esse ano, um número grande de conflitos na Bahia, 80 conflitos na Bahia, corresponde a mais de 30% dos conflitos da Bahia. Esse ano, por exemplo, a Bahia configurou como o segundo estado com mais conflitos, né? E uma das questões que está sendo colocada desses conflitos é o aumento dos conflitos pela água, né? Qual foi o primeiro estado? O primeiro estado que teve o maior número de conflitos por água foi a Bahia esse ano, né? Sempre é Bahia, Pará e Minas Gerais. Nos anos anteriores, mais Minas Gerais configurava, né? Por causa dos grandes crimes, né? Tanto Brumadinho como Mariano, que até hoje tem consequências nesse processo. E agora a Bahia esse ano apareceu com o maior número de conflitos pela água, né? E tem algum motivo que explica a Bahia ser a maior? Então, os conflitos por mineração têm aumentado muito na Bahia, né? Então, tanto na região sul do estado como a região norte do estado tem grande propensão, a região centro-norte do estado tem grande propensão na questão da mineração, né? E aí eu acho que esse é um dos motivos que explica isso também. Também tem uma luta dos próprios ribeirinhos, né? Então, as comunidades Fundo e Feixe de Pasto, elas têm a sua luta intensificada e também tem um processo muito de fortalecimento de denúncias, né? Porque também a gente depende muito que as comunidades elas façam as denúncias para que a gente possa, né, registrar esses conflitos. Então, onde talvez as comunidades são mais organizadas, onde existe uma mobilização maior e que
ou outras que as comunidades são forçadas a fazer essas denúncias, né, já que o Estado não toma as decisões que são necessárias, então as comunidades trazem mais à tona a questão da denúncia e isso aparece mais os conflitos. No levantamento de vocês, o que me chamou a atenção foi o estado de Roraima. Em 2020 ele não teve conflito por água, mas em 2021 teve conflito envolvendo 8.000 famílias. 6 conflitos envolvendo 8.000 famílias. É um número expressivo, né, de pessoas envolvidas. O que explica esse aumento? Esse aumento dos conflitos pela água em Roraima é a invasão dos territórios das comunidades indígenas, principalmente por garimpeiros, né? Então nós tivemos, por exemplo, 2 mortes, que a gente chama mortes em consequências, de 2 crianças que foram sugadas por uma bomba, né, de mineração. Então, você tem ali esse processo que é a invasão dos garimpeiros na comunidade que usam um grande volume de águas para fazer essa garimpagem, né? E também essa questão das mortes em consequência dessas 2 crianças, né? E que isso afeta diretamente não só a morte, né, da criança, mas também o que traz de doenças para dentro da comunidade indígena, né? Então, a gente registrou esse ano 101 indígenas dessa região que foram assassinados, que morreram em consequência do conflito, né? E grande parte por conta disso. Então, a afetação dos garimpos, né, de madeireiras que estão invadindo a reserva, né, a aldeia indígena, e também esse processo aí de contaminação, tanto pelo mercúrio como também de outros tipos de doenças que acabam afetando a comunidade. A senhora acredita que a flexibilização do governo federal em questões de leis que autorizam a exploração da Amazônia Legal, por exemplo, e outros também biomas, está contribuindo para o aumento desse conflito? Ah, com certeza, né? Os últimos 2 anos, por exemplo, foram os maiores conflitos que a gente teve no campo, né? Tanto por terra, principalmente, né? Água nem tanto, a água reduziu os últimos 2 anos, mas nós tivemos um volume grande, né? Como eu falei antes, né? Já por conta da questão do aumento desde 2003, né? Mas com certeza, menos flexibilização, menos fiscalização, né? Menos flexibilização não, mais flexibilização da legislação. Você tem menos fiscalização por conta dos órgãos ambientais, né? E você tem as mudanças, principalmente a mudança no licenciamento ambiental, né? Então é um dos processos. E você já tem anterior a isso a própria mudança no Código Florestal, que também já proporcionou esse processo para que a gente tivesse mais aumento de conflitos pela água, que isso aparecesse mais, né? Então, com certeza. Outros são as próprias ações do governo, né? Você não tem programas de proteção que vai além de você fazer uma fiscalização, né? Então, por exemplo, um programa de proteção de preservação de nascentes, hoje é feita pelas comunidades. Então, em vez de ser uma política do governo, quem assume são as comunidades de fazer a proteção do seu ambiente, né? Ou seja, elas mesmas, né, fazendo a sua ação direta de resistência contra o invasor ou contra aqueles que estão expropriando sua água, né? Então, quer dizer, o governo lava as mãos, sai de fora, ainda incentiva esse processo, né? Porque acaba incentivando também, né? E aí também as comunidades elas vão se organizando para isso. Isso também gera conflito, porque elas vão se organizando e vão se colocando no processo. E isso acaba também gerando os conflitos. Existe uma grande preocupação com a preservação da fauna e flora brasileira, principalmente pela Europa, porque a Europa é uma grande potência mundial em relação à indústria e eles querem preservar o que eles não têm lá. Essa relação do Brasil com outros países, né, que não têm essa diversidade que nós temos aqui, ela influencia nas questões políticas? Então, acho que a gente precisa separar também um pouco, né, porque há uma, vamos dizer assim, uma intenção ou uma ação do capital financeiro internacional de investimento aqui no Brasil. E há aquelas organizações, por exemplo, que defendem e que são propensoras de defender o meio ambiente, né? Então a gente tem essas 2 questões para pesar na balança, né? E esses acordos internacionais, o que tem sido colocado, e a COP traz muito isso, né? É que às vezes colocam falsas soluções da natureza para resolver o problema do capital.
né? Seja para, nós vamos defender, mas aí você traz o crédito de carbono, você traz a compra da água, né? A privatização das águas. Então, como que você balança isso, né? E essa foi uma influência internacional em torno disso. Se a gente pega o acordo do Mercosul, por exemplo, né? É o fortalecimento da reorganização que tinha, que chamamos de reorganização do trabalho, né? Quer dizer, o Brasil compete o quê? A produção de commodities. O que compete à Europa, né? A tecnologia, desenvolvimento da sua tecnologia. O Brasil sobra a produção de commodities e uma produção primária, né? O Brasil se desindustrializou muito nos últimos anos e o desenvolvimento de tecnologias eles não vem trazer para isso, pelo contrário, né? Ele vem trazer cada vez mais desenvolvimento para grandes corporações, seja de energia, né? Como as eólicas, por exemplo, que impedem as comunidades de chegar nos seus territórios muitas vezes, né? Então, uma alternativa que a gente coloca como viável, né, contra, por exemplo, uma hidrelétrica que se chama de energia limpa, e que não é, porque, né, você ocupa uma grande área, extensa área alagada, que tira toda a biodiversidade que tem ali, que pode ser uma biodiversidade que só existia naquele espaço, né, mas você também tem esse capital que vai chegando e influenciando dentro disso, né, e aí o que sobra para as comunidades? A exclusão de todo o processo fora. O que se tem são as grandes monoculturas, são as grandes empresas que são beneficiadas com isso. E hoje no Brasil a gente vive isso, né? A exploração da terra, da água e da floresta também como uma falsa solução para defender o meio ambiente, né? E aí também tem uma ação direta que afeta essas comunidades, né? Porque se você vai preservar e paga para a comunidade preservar uma floresta, a comunidade não pode mexer naquela floresta. E como? Se ela depende daquela floresta, ela não pode mexer naquela floresta. Não tem sentido isso, né? Sem contar que há um certo mapeamento das próprias comunidades, né? E que elas sofrem depois impactos, invasões diante desse modelo que está sendo colocado, né? O que a gente poderia dizer é que a gente precisa privilegiar as comunidades. Elas são guardiões do patrimônio que elas têm, desses bens naturais. Elas sabem o que fazer para proteger, né? E a gente precisa fazer com que elas sejam protagonistas disso. Elas, né, têm o seu território garantido, têm a água, têm acesso à água, uma água de qualidade, porque muitas dependem dessa água para viver, né? Os indígenas, por exemplo, têm no seu ritual, né, as águas. Muitos indígenas têm, né? Muitos indígenas veem a formação das suas reservas, das suas áreas indígenas ou da sua identidade enquanto indígena, vem da água. E se ele perde isso, como que ele vai conseguir viver, né? Então, esse processo de garantir que essas comunidades têm o seu território, têm o seu espaço para viver, porque afeta também a sua vida, afeta a sua espiritualidade. Essas comunidades, elas têm a quem recorrer para fazer uma denúncia quando constatar alguma irregularidade? Sim, né? Tem isso que eu falei, né? Elas próprias podem se organizar para defender seu território, que a gente vê que cada vez está acontecendo mais. Elas têm os órgãos de justiça para poder denunciar, Ministério Público, com a contribuição da Defensoria Pública da União, seja o Ministério Público Estadual, seja o Ministério Público Federal. Tem os órgãos e entidades internacionais, se não se resolve o problema, né? Nesse sentido, então, tem várias organizações que elas podem fazer essa denúncia. E elas mesmo, né, com os seus meios de comunicação própria, elas podem fazer essa denúncia, filmam, né, fazem uma gravação, fazem uma nota pública que elas possam denunciar, que elas sejam ouvidas, porque muitas vezes esses conflitos passam muito desapercebidos que ninguém sabe, né? Eu sempre costumo falar assim, você conhece o Brasil mesmo, né? Você sabe quantas famílias hoje são impactadas pelos conflitos ou são impactadas pelo grande agronegócio, né? Acontecem coisas nesse Brasil afora que muita gente não sabe, não conhece, né? Então é preciso conhecer o Brasil, não só as suas riquezas, não só a sua floresta, não só a praia, mas conseguir olhar esse Brasil, realmente o que é o Brasil, né? Então, eu acho que o conhecimento e conhecer o que é o Brasil é fundamental para a gente poder defender ele, defender as suas populações, defender a água, defender a floresta. É fundamental para a gente conseguir viver nesse país. Vamos parar agora para um rápido intervalo. Em seguida, vamos aprofundar alguns temas importantes do relatório sobre a violência no campo. Até já! Pai eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente.
Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembra o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando Nossa Mãezinha do Céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Hoje estamos tratando de um tema importante para a Igreja no Brasil: a situação da violência no campo. A Comissão Pastoral da Terra lançou seu relatório anual sobre o tema na semana passada. Vamos começar. Tratamos primeiro da violência contra a pessoa, com enfoque na condição das mulheres no campo, a partir do conceito corpo-território, em que os corpos das mulheres estão entre os mais violados e abusados no contexto dos conflitos no campo. A reportagem é da jornalista Osnilda Lima, num trabalho de parceria da TV Pai Eterno e a Comissão Pastoral da Terra. Violência contra mulheres no campo no Brasil. Quem são as maiores impactadas, ameaçadas? O relatório Conflitos no Campo Brasil 2021, lançado pela Comissão Pastoral da Terra, aponta que as vítimas são mulheres de comunidades tradicionais, como, por exemplo, as quebradeiras de coco babaçu, as mulheres pobres, as indígenas, as quilombolas e as mulheres que assumem lideranças no campo, nas águas e nas florestas. Entre as comunidades, né, que são violentadas na sua coletividade, as mulheres também sofrem violências muito graves. O ano passado foram mortas 2 mulheres. E essas violências, as mulheres elas estão no enfrentamento, né, porque é violentado o corpo das mulheres, o corpo do território, o corpo da terra. Com isso vão ficando sem alimento, as nascentes, né, são destruídas com desmatamentos, as queimadas, o envenenamento por pulverização aérea, né, diversos tipos de agrotóxicos. Então isso tem impactado muito fortemente. E é nesse contexto de violência que as comunidades se levantam para defender seus territórios e as mulheres estão nessas frentes. A gente sofre a violência que hoje o babaçu está sendo derrubado, está sendo envenenado e a gente luta pelo babaçu em pé, que é uma forma de sobrevivência das mulheres que quebram o coco, que precisa do coco para sobreviver. Fazendeiros, pecuaristas e empresas agropecuárias cercam as terras onde há plantação nativa do babaçu, com o consentimento e incentivos dos governos estadual e federal. Em seu ambiente de trabalho e subsistência, as mulheres passaram a ser perseguidas, ameaçadas, assassinadas. Tem delas que precisa do coco e vai procurar nas terras dos fazendeiros. E a gente sofre esse tipo de violência, que os fazendeiros não querem que a gente quebre o coco, são ameaçados,
né, de bala, de faca. São mulheres mortas de tratores. Recentemente no Maranhão foi morta uma mulher que o tratorista passou por cima, tanto da mulher como do filho que estava coletando o coco para quebrar. São feitas as denúncias, né? Mas essas respostas elas não acontecem com rapidez. E muitas vezes nem vem a resposta, e na maioria das vezes. É difícil, né, esse enfrentamento, porque há uma articulação, né, desses sujeitos que estão nessas esferas, né, de poder econômico, né, se articula com o poder político, e aí tem as diversas esferas de poder, né, que termina não efetivando, não garantindo, né, o direito que as comunidades têm do território, da titulação, do território, de garantir a segurança, né, de ter o bem viver nos seus territórios. Então, quem faz essa defesa são as comunidades. O Estado é omisso, né, não se responsabiliza, mas precisa ser responsabilizado, porque estão sendo assassinadas as comunidades quilombola, indígena. As mulheres estão morrendo, sendo matadas por esse sistema opressor, violento, que tem causado muitas destruições no campo, na terra, nas águas, a natureza. É uma violência muito profunda e é urgente e necessário que o Estado seja responsabilizado, que atue e não sendo também é necessário ser denunciado também. Para se fortalecerem, as mulheres criaram o movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, MICCB. Juntas, lutam pelo direito à terra e à preservação da palmeira babaçu. Que a gente se organiza em termos de movimento sindical, que é a forma melhor para a gente ter uma forma de resistir, de lutar, de cobrar os órgãos, os governos, naquilo que diz respeito à questão da violência. Edinalva faz parte do grupo das mulheres que vive entre a Caatinga e o Cerrado, nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Elas somam mais de 3.000 mulheres trabalhadoras rurais, que vivem em função do extrativismo do babaçu e querem manter a natureza estável e buscam o reconhecimento das quebradeiras de coco como uma categoria profissional. É um orgulho de ser uma quebradeira de coco também, que lutar pelo bem viver, pelo bem comum de todo mundo, porque do coco você precisa de tudo, para tudo, né? Porque nem todo mundo tem uma casa coberta de teia, nem todo mundo tem uma casa construída. E do babaçu a gente precisa para cobrir a casa, para tapar a casa, para estear a casa, tudo a gente precisa do babaçu. Tirando também dos seus produtos da palmeira, que depois que ela morre, para fazer as suas hortas, para botar nas hortas. É um adubo excelente quando a palmeira de coco não tem mais vida. Entre as duas principais violências contra a pessoa e sofrida por mulheres em conflitos no campo 2021, a ameaça de morte representa 31,25% e a intimidação 13,54%. Contudo, a humilhação seja apenas a quinta violência mais sofrida por mulheres, com 7,29%, ela tem o maior peso do que para os homens. Entre as violências sofridas por eles, os homens, foi a 10ª maior, com 3,92%. E quem sofre mais a violência da humilhação são as mulheres quilombolas, repercutindo uma referência racista como a mais recorrente. Há poucos dias aconteceu no assentamento Gado Bravinho, uma mulher foi violentamente espancada, torturada, amarraram ela no pé de caju e deixaram ela, colocaram no chão, bateram, ameaçaram tocar fogo no corpo dela, queimaram a casa,
Então eles ficaram sem os alimentos, sem as roupas. Ela e o companheiro dela estão, né, sofrendo com essa violência lá no assentamento. As mulheres indígenas, em especial da terra indígena Yanomami, têm sofrido graves violências com os impactos da atividade garimpeira dentro do território. A Utucara, a Associação Yanomami, lançou neste mês de abril o relatório Yanomami, que traz um panorama do avanço da destruição garimpeira na maior terra indígena do país e como as mulheres são duramente afetadas. E um dos pontos seria a violência contra as mulheres, por conta do garimpo. Como o garimpo atinge muito a sobrevivência deles, né? O garimpeiro está oferecendo comida em troca de serviços sexuais para meninas e mulheres Yanomami, né? Teve o ano passado várias mortes, eles relatam, né? Os Yanomami relatam várias mortes de mulheres estupradas e depois mortas, né? Então, assim, é uma situação muito dura. A gente sabe que garimpo sempre traz essa consequência, né? Uma consequência que passa muitas vezes invisível, né? O garimpo chama muito mais atenção a contaminação da água, o impacto na terra, na casa, na sobrevivência, na alimentação do povo, mas tem esse impacto sempre muito direto, né? Contra a vida das mulheres. E em Roraima a gente vê também a exploração de mulheres migrantes, né? Vão para o garimpo, muitas são venezuelanas, né? Estão precisando de comida, estão precisando de dinheiro e são aliciadas na cidade de Boa Vista, né? Elas não denunciam, né? Porque fica difícil para alguém estrangeiro, né? Denunciar, acha que vai perder os papéis, né? Que vai sofre perseguição de fato, porque o pessoal do garimpo conhece, sabem onde moram e elas não denunciam, né? Então, assim, o garimpo sempre leva violência contra a mulher e esse relatório trouxe na cara, né? Como é que está sendo contra a vida das mulheres e meninas Yanomami, né? A invasão dos territórios tem trago todas essas consequências, principalmente da restrição, né, deles estarem se deslocando nos seus próprios territórios. Então, consequentemente, a violência das mulheres também passa por essa situação de ter um cerceamento da liberdade dos indígenas, né, principalmente em territórios Yanomamis, que é o que está mais em evidência agora nesse momento, e porque também eles estão, né, denunciando, estão fazendo documentos. Ano passado teve, e é o que saiu no relatório da CPT esse ano, uma denúncia do caso de 101 mortes em território Yanomami, né, em consequências de questão de saúde, né, principalmente muitas crianças Yanomami. Então, a gente percebe dentro desse contexto, né, de violência do garimpo nesse território indígena, que há um descaso ainda também na questão, né, sanitária deles. E aí o garimpo também trouxe essa consequência de violência contra as mulheres, muito evidente agora com esse relatório que a Utucara elaborou recentemente. Então, o cerceamento dos territórios, né, pelas dragas do garimpo, pelos garimpeiros que estão armados, ameaçam as vidas dos indígenas, e então isso tem gerado a consequência deles não poderem sair, né, em busca do seu alimento, da caça. Os rios estão contaminados, então eles não pescam, porque sabem que o rio está contaminado. E agora, dentro desse processo, né, de tirar a capacidade deles se alimentarem, eles estão à mercê dos garimpeiros. E os garimpeiros estão aliciando os homens e querem, né, deitar com as suas esposas, querem explorar suas esposas e suas filhas também. Então, infelizmente, é um impacto muito forte do garimpo. O garimpo sempre foi sinônimo de violência e exploração das mulheres. E aí a gente vê no relatório da Utucara relatos extremamente fortes, né, contra as mulheres, contra as meninas também. Para enfrentar a violência no campo, nas águas, nas florestas, a Comissão Pastoral da Terra, as pastorais sociais e movimentos populares que atuam no campo se uniram para construir uma campanha de enfrentamento a essas violências. Um caminho para além da denúncia através da publicação do relatório, mas um caminho de prevenção, de fortalecimento dessas populações. A nossa igreja, ela segue Jesus Cristo, né, que disse que veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância.
Então, seguindo Jesus, não poderíamos, como igreja, né, não nos comprometer com essa realidade da violência no campo e, consequentemente, também não nos comprometer com alguma campanha que pudesse ajudar a diminuir a quantidade de violências no campo. E, assim sendo, a CPT já há vários anos vem fazendo esse relatório e a grande, diria, virtude, né, do relatório é que os nossos relatórios eles publicizam, né, o que fica muitas vezes escondido, né. Muita gente não sabe dessa quantidade, né, por exemplo, de ações de violência que temos no Brasil e da quantidade de pessoas envolvidas nesses atos de violência. O que é que está por trás da nossa ação? É justamente porque a igreja tem que seguir Jesus. Jesus se comprometeu com a vida e nós não podemos fazer de outro jeito, de outra forma, né, de outra maneira. Então, o nosso compromisso é esse, comprometendo então com os camponeses, com as pessoas que estão em suas terras, nos seus territórios, né, que vivem, né, daquilo que a água oferece, a gente tem que tomar a defesa deles. E eles são aqueles que mais sofrem a violência, a vida está ameaçada nessas pessoas. Então nós nos associamos a eles que estão lá na base, através dos regionais da nossa CPT, através dos agentes e das agentes, em todos os estados do Brasil, e ali fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance. Primeiro, para que as pessoas tenham a vida, né, preservada, os seus direitos preservados, e a partir daí o que a gente possa fazer para que outras pessoas também se envolvam. A repórter Osnilda Lima vai nos contar como é esse lugar de existência e como vivem, como reagem diante da violência para garantir a sobrevivência e lutar pela vida das comunidades e dos territórios. Para aprofundar ainda mais como as mulheres do campo, das águas e das florestas enfrentam as violências e se organizam para permanecerem firmes na defesa de suas vidas, de suas famílias e de seus territórios, vamos dialogar com a Jaqueline Cunhã Arandurrá, do povo Guarani Kaiowá, que é conselheira da Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani e também mestranda em antropologia pela Universidade Federal da Grande Dourados. É pensar, por exemplo, no PL 191, que é um dos projetos de lei do governo, né, que tende a tirar todos os territórios dos povos indígenas e entregá-los para a mineração, né. Isso não atinge especificamente o Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, mas atingindo o direito de um povo, atinge o nosso direito também, porque somos povos originários, né? Então, essa é uma forma, porque assim, a gente é um povo que resiste há 522 anos, a gente carrega no nosso sangue essa resistência de 522 anos, né? E nesses 522 anos, foram tantos e tantos e tantos povo nosso e tantos outros povos massacrados e dizimados, né? A pandemia, ela é uma forma de dizimar as populações indígenas, né? O não acesso aos direitos constitucionais originários, né? É uma forma também de estar destruindo o que resta dos povos indígenas, né? Atualmente, nós somos 0,4% da população brasileira, né? Mas é 0,4% da população brasileira cuidando, né, e tentando preservar tantas e tantas e tantas, assim como os biomas, né? A gente vem ali protegendo com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa reza, né, com a nossa resistência, mas o governo, né, ele não para de construir mais e mais meios, né, de retirar o que nos resta, né? O relatório, né, Conflitos no Campo, ele traz um capítulo específico sobre as mulheres, e aí diz, né, que das mais impactadas e violentadas são as mulheres quilombolas, né, as mulheres indígenas, e depois vem as mulheres camponesas. Nesse sentido, assim, num recorte bem específico, em que momento que as mulheres indígenas elas são mais violentadas e elas sofrem mais, Jaque?
Nós, enquanto mulheres indígenas, nós já somos perseguidas e silenciadas por sermos mulheres, né? Então, nós somos 2 vezes mais por sermos mulheres indígenas, né? E por muitos e muitos anos, as mulheres, elas foram muito silenciadas, e sempre foram outros que falaram por nós, sempre foram organizações que ainda são lideradas por homens que falavam por nós, que decidiam por nós. E foi justamente nesse sentido que as mulheres, elas vieram, né? Há muito pouco tempo isso, as mulheres vêm construindo uma frente de luta coletiva, né? Seja em organizações de base, em organizações nacionais, nas articulações internacionais, né? Porque a gente sabe que o Brasil, ele é um país machista, né? Isso, assim, agride, né, violentamente o corpo das mulheres indígenas, porque o Mato Grosso do Sul, ele é um estado onde tem um índice muito alto de homicídio. Ele, se não estou enganada, ele é o 3º estado com um índice muito alto de feminicídio, né? É um estado onde o índice de violência contra as mulheres, de forma geral, é muito alto. E isso tem um reflexo muito grande dentro das comunidades indígenas, só que não aparece. Porque o sistema, ele é falho quando para captar ali os dados, né, em relação à violência das mulheres indígenas. Isso porque também muitas mulheres em territórios não conseguem denunciar. Tem muita dificuldade desde sair da sua casa, desde sair do território, chegar no espaço urbano, chegar na delegacia, ou voltar para a comunidade, às vezes, né? As leis, né, que ampara, que hoje, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha ali, e nesse sentido, são leis que ainda não contemplam a especificidade das mulheres indígenas. Então, assim, as mulheres indígenas, assim como as mulheres negras, né, são as que sofrem uma violência dupla ali no seu corpo, né? E são muitas vezes violências silenciadas, por isso no nosso relatório a gente chama de corpos silenciados e vozes presentes. É um relatório que a gente vem ali traduzir na forma escrita, que não é mais a nossa forma de ser, que é na forma do não indígena, que a gente chama de Caraí. A gente vem ali traduzir o que aconteceu, os relatos que a gente vem no nosso campo, né, nos levantamentos que a gente vem registrando, do que aconteceu antes, do que é hoje, do que é o amanhã, né? Então, assim, a gente acaba ali, dentro daquele relatório, dentro da nossa organização, sendo a voz de muitas que não conseguem, né? Traduzindo, muitas vezes, o que nem a própria delegacia consegue registrar, que muitas das vezes a mulher tem uma dificuldade de falar o português, que a delegada ou delegado vai compreender. E não existe ainda garantido em todas as delegacias esse direito de a mulher ter um intérprete para conseguir fazer os encaminhamentos de violência. Então, acaba que muitas situações muito silenciadas, né? Então, assim, a violência dentro dos territórios, ela é muito grande contra as mulheres, mas existe uma dificuldade de registro disso, né? Assim como o caso Raíssa. O caso Raíssa, a menina de 11 anos que foi assassinada, estuprada, né? Tudo é repercussão internacional. Só que, assim, parou. Mas existem várias Raíssas ainda, né? Nessa dimensão porque o povo do campo, o povo da floresta, o povo das águas, né, os povos indígenas, eles defendem e protegem o território, né, e provavelmente o avanço dessa violência se dá porque vocês resistem e protegem o território. Eu queria que você nos ajudasse, essa última pergunta, nos ajudasse a compreender quando o indígena fala corpo, território, qual é a conexão, como que a gente pode aprender, desaprender das vozes das mulheres indígenas, essa conexão profunda de geração de vida?
Sim, porque quando a gente fala corpo e território, né, porque a terra, ela é o centro de tudo para nós, né? É onde a gente pisa, é dali que a gente tira a nossa força, os nossos remédios, é ali que vive o nosso povo, é dali que a gente tira o que a gente vai se alimentar, né? E como um todo, né? Então, a terra, e ela está muito ligada com o nosso corpo, porque o nosso corpo, né, ele é da cor da terra, sabe? Ele vem, é um corpo nativo, é um corpo originário ali. E a nossa luta se dá em torno da proteção da Mãe Terra, né? Então, assim, é tudo muito conectado ali. A gente é muito conectado com a água, com as florestas. E, assim, tem toda uma conexão ancestral ali, né? E, assim, isso é simples de explicar quando a gente vai para uma selva de asfalto, né? Que são os espaços urbanos, né? Quando a gente precisa ir para a universidade, quando a gente precisa ir para a luta, a gente precisa acessar situações que não tem em território, mas que a gente precisa avançar em defesa do nosso direito, né? Então, assim, é muito diferente e daí é até uma ironia, né? No Mato Grosso do Sul, as universidades, por exemplo, elas têm os espaços da universidade são brancos. As paredes são brancas, como essa parede aqui atrás de mim. E a terra é marrom, sabe? E há um esforço muito grande para deixar sempre aquilo limpo, entendeu? Isso, assim, então, assim, a concepção também do que muitas pessoas têm sobre pobreza, sobre e tantas outras coisas, sobre a gente cozinhar no fogo e etc. Para nós é vida, né? Sobre pisar no chão, ter um chão para pisar, uma mata, uma árvore para abraçar, né? Nesse sentido. Então, assim, e dentro dessa questão de corpo, terra, essa conexão, né? Existe uma discussão muito grande das questões climáticas, né? As questões climáticas estão aí, é uma situação que precisa ser debatida o tempo todo com muita urgência. Tem atingido, vai atingir, na verdade, a população do mundo, né? Que são as questões climáticas. Só que avança com muita força dentro do Congresso Nacional, né? As políticas que estão ali o tempo todo, né? A favor da destruição do meio ambiente, da fauna, né? Da flora, né? E tantos outros, né? Então, assim, e o nosso corpo, de alguma forma, ele está ficando doente. Nosso povo está ficando doente, né? Por exemplo, o povo Yanomami. O povo Yanomami está muito afetado com o mercúrio. O mercúrio atinge o corpo, corre ali no sangue, é uma coisa que não tem cura. Tem outros povos que está sendo a enchente ali do rio, tá invadindo os territórios, mas é uma água que não é mais saudável. Os territórios do Mato Grosso do Sul não existe mais o acesso garantido à água potável. Existem comunidades que a água chega de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, em 7 em 7 dias. Então, assim, é muito desumano isso, sabe? É muito desumano. E, assim, a Terra, ela vem respondendo. Existe ali muitas destruições e a Terra vem respondendo com muita violência também, né? Isso tem atingido muitas pessoas. Então, assim, o nosso corpo conectado com tudo isso também está muito machucado com tudo isso que está se acabando, né? E ainda as caravelas que chegam o tempo todo ainda estão querendo se apropriar do que resta, né? Vender o que resta, explorar o que resta, sem considerar que existem os povos originários nesses territórios, né? O programa Primeiro Plano vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até lá!